it was the first time in my career that I had to make a decision, my family or the band. I just know that for 10 years, I've been missing anniversaries, I've been missing funerals, I've been missing weddings, best friends have gone. We were a 9-piece band from Des Moines, Iowa. At the time, playing brutal metal. You gotta get that fucking camera back. Fuck off! Fuck you, don't fucking this for you! Fuck you, you little... We have like this deep down like animal that inside each one of us that's, you know, like that none of us can really even explain. Slipknot's so intense, it's such a fucking monster, man. It's gone to the point that it's bigger than us. A teoria do caos diz que uma alteração, por menor que ela seja no início de um evento, pode trazer muitas consequências e situações imprevisíveis ao longo do tempo. Esse é um bom termo para definir o espírito de uma banda que apareceu justamente dele. O Slipknot é um caos que surgiu de um evento e desde então essa banda teve um caminho imprevisível. Eles são a dor, são o ódio, são energia e agressividade ao mesmo tempo. Uma banda que apareceu atropelando tudo e mudando o jogo quando muitas pessoas achavam que já não tinha mais como reinventar um espaço. Essa foi uma banda que podia ter acabado logo no início. Eles tiveram várias portas abertas para deixar esse fim chegar. Eles passaram por um inferno e superaram muitos problemas para conquistar tudo o que conquistaram e ficarem do tamanho que ficaram, ainda que alguns deles não tenham conseguido superar tudo. O Slipknot se tornou uma força na música. A banda se tornou um sinônimo de uma legião de fãs que seguem eles independente do que aconteça. Esses caras simplesmente se recusam a deixar que qualquer coisa no caminho deles impeça eles de seguir em frente e se tornarem uma das maiores bandas do mundo. E essa é a Sinfonia do Caos do Slipknot. Numa noite ainda no ano de 1997, 3 caras foram no Adult Emporium, que era a principal loja de conteúdo e produtos adultos na pequena cidade de Iowa, em Des Moines. Com uma população de mais ou menos umas 220 mil pessoas, Des Moines é a capital do estado de Iowa, nos Estados Unidos. Essa é a terra natal do Slipknot. Eles não estavam lá à toa. Todos eles tinham um objetivo bem comum. O cara que trabalhava naquele lugar, naquele horário, era um cara chamado Corey Taylor, que na época tinha só 23 anos. Quando ele bateu o olho nos caras, ele já sabia quem eles eram. Sean Crahan, um outro cara menor chamado Joey Jordison e Mick Thompson. Esses caras já eram conhecidos na cena do metal de lá. Na época, o Corey Taylor cantava em uma banda desconhecida chamada Stone Sour, que já tinha dividido o palco com a banda daqueles 3 caras que tocavam usando máscaras, o Slipknot. Aqueles 3 caras foram lá aquela noite com uma proposta pra ele. Segundo o Corey Taylor, a proposta deles era basicamente que eles iam acabar com ele se ele não topasse entrar pra banda deles. O Sean Crahan sabia que o vocalista do Stone Sour tinha uma coisa em comum com eles, uma grande ambição de fazer a banda dar certo, e eles tinham fome de fazer o Slipknot ser grande. Naquela mesma semana, Corey Taylor fez um teste e já gravou a sua voz na faixa Me Inside. E enquanto gravava, o Joey Jordison disse pro Sean: se a gente não pegar esse cara, a gente vai ter que matar ele. Apesar dessa tensão toda, o Corey Taylor estava presente no primeiro show do Slipknot em Des Moines, num lugar chamado Safari Club, e nessa ocasião ele ficou tão chocado com o que ele viu que ele mesmo disse que um dia ele ia ser o vocalista daquela banda. Esse aí seria o início da carreira do Slipknot, contada sobre o ponto de vista do Corey Taylor. Mas a história dos mascarados de Iowa começa bem antes da entrada dele para a banda. A ideia do Slipknot já existia antes mesmo deles virarem uma banda. Depois que o tio do Sean foi assassinado em um ritual de iniciação de gangue, ele, que era baterista e na época tinha uma loja de móveis, decidiu que precisava começar uma banda para extravasar a raiva, a confusão e a frustração desse mundo caótico que ele vivia. Em 92, enquanto o rock alternativo ainda estava em alta, as bandas cover de heavy metal ainda estavam dominando o único lugar de Des Moines que tinha um espaço para o rock, o The Runaway. O Sean entendeu que ele mesmo ia ter que ser a mudança que ele queria ver para criar um espaço para um som mais sombrio que representasse tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele queria extravasar tocando um som mais pesado, agressivo e violento. Ele imaginou uma banda que tivesse elementos de death metal,
jazz, rock industrial e thrash, com muitas levadas percussivas pesadas e tudo isso ao mesmo tempo. Dessa ideia sem forma, ainda ia levar pelo menos 2 anos para a primeira formação do Slipknot, já com membros da cena metal e punk de Des Moines, que era formada pelo Shawn Crahan na bateria, Paul Gray no baixo, Anders Kosefin nos vocais e Don Steele na guitarra. O Joey Jordison entrou para a banda pouco depois como baterista, o que acabou fazendo o Shawn passar para a percussão. A banda continuou desenvolvendo a ideia de som deles e eles decidiram adicionar um segundo guitarrista, trazendo Josh Brainard, enquanto o Anders passou a tocar percussão além de cantar. No primeiro show deles, eles subiram ao palco como Meld. Depois, o Joey Jordison, em uma das reuniões que eles faziam todas as noites para planejar o futuro da banda em um posto de gasolina chamado Sinclair, onde o Joey trabalhava, deu a ideia de mudar o nome da banda para Slipknot. Ele deu essa sugestão de mudar o nome da banda por causa de uma música na demo que eles tinham feito. O nome Slipknot vem da palavra que é formada pelo verbo to slip, que significa deslizar ou escorregar, e o knot, que significa nó, que é como se fosse o nó corrediço ou escorregadio. O Slipknot também é conhecido como o nó usado no laço de uma forca. A ideia dos conceitos que tornariam o Slipknot em Slipknot ficavam fervendo na cabeça do Shawn. Ele e o Joey se encontravam todas as noites no posto de gasolina Sinclair e lá eles ficavam horas conversando sobre como fazer o Slipknot dar certo, ou pelo menos sobre como sair de Des Moines, que aparentemente não tinha espaço para a banda deles. Eles tinham uma visão bem clara e uma força de vontade bem objetiva do que eles queriam fazer, e foi em 1997 que eles ficaram obcecados com a ideia de ter o vocalista do Stone Sour cantando no Slipknot, e de como isso era fundamental para tudo que eles tinham planejado na carreira da banda. E apesar dessa conexão importante entre o Joey e o Shawn, um outro nome foi ainda tão crucial quanto esses dois, o de Paul Gray. Para muitos, ele era o coração do Slipknot. Oficialmente, a banda foi fundada pelo Shawn Crahan, pelo Joey Jordison e pelo Paul Gray em 1995, e foi com a visão do Shawn Crahan que eles trabalharam no que seria o Slipknot no futuro. Foi ainda em 1995 que o Slipknot foi pro estúdio tentar gravar o primeiro trabalho deles. Aqueles não eram ninguém e sequer tinham uma proposta de contrato com qualquer gravadora. Eles tiveram que bancar tudo do próprio bolso, que custou muitos dólares e não teve o impacto que eles estavam esperando. Esse trabalho veio antes do Mate Feed Kill Repeat, que foi a primeira demo do Slipknot de 1996, que na verdade muitos fãs consideram como o primeiro disco e teve só 1000 cópias e se perdeu no tempo. Em 2020, um usuário do YouTube chegou a publicar esse trabalho, que foi derrubado logo depois. O vídeo tinha 12 minutos com músicas anteriores ao período da entrada do Corey Taylor na banda. Esse trabalho chegou a tocar um pouco na rádio local, mas o sonho de ser a maior banda do mundo ainda estava bem longe de se tornar realidade. Foi nessa época também que começou a surgir o conceito que seria o Slipknot no palco pra valer. A ideia de usar máscaras e um uniforme, os macacões com código de barra e cada membro da banda com um número pessoal. Já nessa época, eles queriam uma imagem unificada e existia um desejo deles de que as pessoas vissem eles como uma força a ser reconhecida. Cada um da banda acabou adotando um número, cada um por suas próprias razões. O Slipknot diz que a ideia por trás disso é representar uma coisa maior do que eles mesmos, para que as pessoas focassem na música e na mensagem da banda. E esse planejamento detalhado era parte da visão do Shawn Crahan para a banda toda. Coincidência ou não, naquela mesma época, uma outra banda apareceu subindo ao palco usando máscaras. A banda se chamava Mushroom Head. Se a gente der uma olhada em alguns vídeos e fotos antes mesmo do Corey Taylor entrar pro Slipknot por volta de 1997, a gente vai ver que alguns conceitos básicos que fazem do Slipknot que a gente conhece já estavam lá, como os macacões, por exemplo. Eles não eram tão polidos e estilosos como são hoje em dia, mas a base do conceito já estava lá. Isso leva a pergunta: de onde é que veio essa ideia? O Mushroom Head também usava pseudônimos ao invés dos seus próprios nomes, assim como os caras do Slipknot. Cada um deles tinha um número. Não dá pra negar que o Mushroom Head já tava com as máscaras antes do Slipknot, ali por volta de 1993. Na
verdade, eles fizeram o primeiro show deles usando máscaras, e a explicação deles é bem simples. Como eles eram de bandas diferentes e projetos diferentes, eles não queriam que as pessoas de Cleveland tivessem uma preconcepção do que seria o som deles ou que o público reconhecesse as pessoas da banda. Só que se a gente cavar mais fundo e pesquisar um pouco mais, vai descobrir que por volta de 1985 uma outra banda não muito conhecida chamada Mr. Bungle já estava fazendo isso. O vocalista dessa banda era o Mike Patton, e o primeiro álbum deles foi lançado em 1991 pela Warner Bros. 2 anos antes do Mushroomhead subir ao palco usando máscaras e pseudônimos. Então dá pra supor que tanto o Slipknot quanto o Mushroomhead já conheciam a banda alternativa do Mike Patton. Seja como for, o Slipknot queria se impor contra o mercado fonográfico, os padrões estéticos, e a ideia deles de sumirem dentro das máscaras e números cumprir essa função. E ironicamente foi justamente isso que fez deles um produto comercial. It allowed them and it's allowed us to kind of let that animal off the chain, basically. It allowed us to kind of be free on stage. A estreia do Corey Taylor como vocalista do Slipknot foi no dia 24 de agosto de 1997 em um evento beneficente que aconteceu no Safari Club. Nessa época o Shaw Crahan era dono de lá. Nesse show o Corey só fala com o público uma vez e para explicar o propósito do show e cumprimentar as pessoas. Naquele dia a banda liberou pela primeira vez o caos que iria se instalar para sempre na vida deles. Naquele palco surgiu a inevitabilidade do que seria o Slipknot e todo mundo ali, da plateia até o palco, sabia que alguma coisa tinha mudado pra sempre. Em novembro de 1997, o Shaw Crahan vendeu o Safari Club e colocou todas as suas energias no Slipknot por tempo integral. Agora, eles tinham uma empresária, uma DJ local chamada Sophia John, e eles ensaiavam até 5 vezes por semana. Quando sobrava uma grana, eles bancavam SR Audio Studio para regravar os vocais que o Anders Finn tinha feito nas demos que eles já tinham gravado. A ideia de ter o Corey cantando as músicas do Slipknot não era só porque ele já era um cara de uma banda local que tinha um certo apelo, mas sim porque o Slipknot queria trazer vocais mais melódicos pro som deles. Com ele nessa posição, o Anders Finn deu um passo para trás e virou mais um percussionista. Só que logo depois ele saiu da banda por causa dessa mudança na formação, deixando Corey Taylor como vocalista principal do Slipknot. Depois disso, várias outras mudanças na formação aconteceram nos próximos anos e também veio o primeiro grande contrato deles, um contrato de $500 mil com a Roadrunner Records. E esse contrato aí traz outra controvérsia com relação ao Mushroomhead e o Slipknot. Nessa época, a gravadora estava interessada em assinar com o Mushroomhead um ano antes deles assinarem com o Slipknot. O ex-vocalista do Mushroomhead, o Jeff Hendricks, disse que a Roadrunner estava procurando eles na época, e nesse período eles estavam ganhando mais fazendo shows locais do que o que a Roadrunner tinha oferecido como adiantamento. Foi aí que em 1998 o Slipknot assinou um contrato com a Roadrunner para fazer um número grande de discos com eles. O contrato prendia o Slipknot a 7 discos. A gravadora realmente apostou alto, acreditando que aquilo ia vender muito. O mais curioso disso, e talvez até irônico, é que um ano antes, em 1997, a Roadrunner também ofereceu um contrato por Mushroomhead, que simplesmente não quis assinar. Segundo Jeff Hendricks, na época, o fato deles não terem assinado com a Roadrunner supostamente criou um movimento para criar clones do Mushroomhead, e esse, supostamente, segundo essa teoria dele, seria o motivo do Slipknot, coincidentemente, ter aparecido pouco tempo depois com uma proposta bem parecida. Segundo ele, todo mundo na cena naquela época estava sabendo disso. A gente pode até fazer um exercício de imaginação aqui, né? Como a Roadrunner ofereceu um contrato por volta de 97, pode ser que eles tenham olhado lá para Warner Bros e percebido a presença do Mr. Bungle. Vendo aquele produto do Mike Patton, talvez a Roadrunner tenha visto naquela galera ali com um visual diferente, usando máscaras, usando roupas padrões, inclusive pseudônimos para os nomes das pessoas, uma boa oportunidade. Pode ser que eles tenham pensado, caramba, ia ser uma boa se a gente tivesse um produto desse na nossa gravadora. Que tal uma banda de metal que tenha máscaras, macacões e pseudônimos ao invés de nomes? A gravadora naquela época já tinha percebido uma tendência e foi atrás de encontrar um produto até melhor que o Mr. Bungle, e talvez por isso eles tenham visto que no Mushroomhead eles teriam uma oportunidade de modelar e fazer justamente esse produto. E quando o Mushroomhead se negou a assinar esse contrato, pode ser que automaticamente eles tenham pulado para outra
outra banda que já era conhecida também pela rivalidade de serem parecidas, que era o Slipknot, a fim de encontrar esse produto. And basically threw everything but rocks at us. You know what I'm saying? They hit Paul in the face with a fucking padlock the size of my fist. This was while we were on stage. When we got done playing, we took all of our shit off. Independente disso, quando o papo começou a girar em torno de fazer o primeiro álbum de verdade, a Sophia John perguntou quem eles gostariam que fosse o produtor desse disco. E a resposta foi unânime: Ross Robinson. Esse cara já tinha feito os 2 primeiros álbuns do Korn, o magnífico Roots do Sepultura, que foi uma das bases para a existência do Slipknot, e até o próprio Corey Taylor diz em entrevista que é uma das principais influências dele, e até o álbum de estreia do Limp Bizkit. Se alguém foi o pai do New Metal, o Ross Robinson com certeza foi quem fez o parto. Ele era tão bom no que ele fazia que a Roadrunner tinha dado para ele o próprio selo, o I.Am, onde ele tinha total liberdade para descobrir, assinar e produzir 3 novos artistas por ano. E aí, na hora certa, caiu na mesa dele uma nova demo com músicas do Slipknot. No dia 2 de fevereiro de 1998, pela primeira vez, o Ross Robinson viu o Slipknot tocando para uma multidão ao vivo. O Safari Club estava entupido quando a banda entrou pelas portas dos fundos. Depois de ver o show, ele ficou impressionado e topou trabalhar com a banda. Só que teve um problema: ele já tinha se comprometido a produzir outros álbuns, então o Slipknot ia ter que esperar pelo menos uns 10 meses antes de começar a trabalhar com ele. Aí o Joey Jordison, todo empolgado, ligava pra Califórnia quase todo dia perguntando se o Ross já tinha uma data pra eles. E a resposta era sempre que quando ele tivesse essa data que ele ia avisar. Até que no dia 23 de setembro o Joey ligou e o Ross disse pra eles irem pra lá gravar. Essa aí foi a grande chance que o Slipknot estava esperando. Só que essa oportunidade quase acabou com eles logo depois do primeiro disco. Na época, eles tiveram conversas sérias sobre se separarem depois do self-title. Os shows do Slipknot no final dos anos 90 eram um reflexo do caos e do estado mental de cada um deles, caóticos, violentos e autodestrutivos. O álbum de estreia, que foi chamado simplesmente de Slipknot, quase foi também o último. Eles já estavam num caminho tão autodestrutivo que eles até se questionaram se deveriam continuar ou não. Porém, o Slipknot começou a preencher um vazio na vida de muita gente. A banda passou a representar os excluídos, os incompreendidos e os insatisfeitos. Os fãs do Slipknot passaram a ser chamados de maggots, que traduzindo seriam larvas. Esse foi um termo que o Sean Cray inventou depois de ver um cervo sendo devorado por larvas. Ele disse que o movimento deles era exatamente como o mosh pit e que os fãs se alimentavam do Slipknot da mesma forma que as larvas se alimentavam de um cadáver. Antes do Natal, com o álbum quase pronto, o Slipknot voltou para casa em Iowa. E aí o guitarrista Josh Bryant disse que estava saindo da banda. Quando eles voltaram para o Indigo Ranch, o Jim Root era o novo número 4. Ele só tocou 2 músicas antes do Ross anunciar que o álbum estava pronto. Com o New Metal bombando, o ano de 1999 já tinha visto ótimos lançamentos, incluindo os caras mascarados de Cleveland chamado Mushroomhead, que lançaram o álbum M3, mas nada era como o Slipknot. O álbum Slipknot foi lançado no dia 29 de julho de 1999. Quando a Kerrang fez o review do álbum, eles chamaram ele de o álbum mais venenoso, furioso e apoplético desde a estreia do Korn em 1994, e de longe a melhor estreia de metal daquele ano. O álbum deles de estreia foi um sucesso, entrando no top 100 em 10 países. E isso foi só o começo. No mesmo ano, o Slipknot saiu para sua primeira grande turnê depois de conseguir uma vaga no Ozzfest. Foram mais de 25 shows pelos Estados Unidos, dividindo o palco com bandas gigantes como o Black Sabbath e o Slayer. O álbum começou a vender tanto que acabou rendendo o certificado de platina. Ninguém esperava que o Slipknot ia chegar a isso naquela época, mas por mais que eles quisessem ser os reis, eles também odiavam a indústria em que eles estavam. Era por isso que eles usavam os códigos de barra nos uniformes e as máscaras. Era um jeito de zoar com a indústria que estava fazendo eles se tornarem ícones famosos. Os códigos de barra representavam a ideia de que a música era só um produto que as pessoas descartavam quando aparecia a próxima modinha ou banda, ou seja, tendência. Eles queriam zoar com a ideia de virar um produto, deixar a música falar por si só e deixar as pessoas sentirem o que ela faz por dentro delas. E, ironicamente, foi justamente esse conjunto de estratégias para fugir do mercado que fez eles se tornarem esse produto enorme. Break the
Se o primeiro disco do Slipknot foi um caos para chegar ao mercado, o segundo, o Iowa, que foi lançado em 2001, foi um inferno. O mercado naquela época estava cheio de boy bands e artistas pop que estavam definindo como a indústria devia ser. E quando uma banda como o Slipknot surge, geralmente padrões são quebrados e todo mundo fica sem entender como aquilo ali deu certo. A Roadrunner, que tinha assinado com a banda em 1998, queria que eles dessem o próximo passo para dentro desse mercado, tentando talvez ser um pouquinho mais comercial, fazendo algo que levasse o Slipknot para mais perto do mainstream, mas eles não estavam nem aí e não fizeram isso. A preocupação deles não era crescer comercialmente, não era ficarem mais ricos ou famosos, e aí eles quebraram totalmente as expectativas de todo mundo que achavam que sabiam o que eles iam fazer. O Iowa foi um álbum brutal, sombrio e pesado de uma banda que simplesmente disse não para os moldes da indústria e forçou ela a engolir eles, porque eles eram muito barulhentos para não serem notados. Nessa época, o Slipknot vivia um conflito de interesse muito grande. Desde 1998, eles eram uma banda de contrato assinado com a Roadrunner que visava alcançar mais e mais sucesso com aquele produto. Era um contrato de 7 discos, então eles sabiam que aquilo ia funcionar e sabiam que tinham muito potencial. E por isso, a gravadora tentava o tempo todo dizer o caminho que o Slipknot devia tomar e como eles deviam tomar cada decisão. Durante um grande período do primeiro disco, o Slipknot passou um bom tempo aceitando muitas sugestões de pessoas em volta da banda e acabaram se sentindo meio fantoches. E segundo eles, apesar do sucesso, aquilo tudo era sobre a cultura da banda no palco e não necessariamente sobre entrevistas, agentes ou empresários. Por isso, a forma como o Iowa soa e o clima entre eles dentro da banda foi tão pesado. Esse disco e a produção dele foi também um jeito do Slipknot dar uma resposta ao corporativismo da música que estava tentando colocar eles na coleira. Não era porque o Slipknot tinha sido a primeira banda a atingir platina na Roadrunner que eles iam ceder a tudo que a gravadora queria que eles fizessem. Eles fizeram um processo de gravação nos estúdios Sound City e Sony Image Studios, em Los Angeles. Para produzir esse trabalho, eles chamaram mais uma vez o Ross Robinson. O Joey Jordison e o Paul Gray começaram a compor juntos novas músicas em outubro de 2000 e foram os principais responsáveis pela maioria do material. Enquanto isso estava rolando, o resto da banda fez uma pausa depois de uma longa turnê para divulgar o primeiro disco. Então, em janeiro de 2001, o Slipknot finalmente começou a trabalhar juntos em estúdio para começar a gravar um novo material. Aqui o relacionamento entre eles já era péssimo e começou a ficar pior com eles tentando fazer essa mudança de pessoas anônimas de uma cidade pequena se tornando uma grande banda de metal famosa. Tudo isso somado também à saúde mental da banda que estava deteriorada. Mais consequente a isso, também os vícios de cada um e a distância da família. Toda essa mistura fez o Slipknot dentro daquele processo se tornar uma bomba relógio. Muita coisa bizarra aconteceu durante esse processo. A banda vivia um clima de animosidade e insegurança. And it wasn't because necessarily we were growing apart, we were just all very chemically imbalanced. I mean, to put it lightly, we were all fucked up. You know, we were kids who were suddenly famous and we became every cliche that we hated, you know? It was a bum out. As sessões, que duraram 2 meses e meio, foram tumultuadas desde o início, e isso porque eles colocaram uma regra de ficarem sóbrios para fazer o primeiro álbum. Já pro Iowa, isso foi pro saco. Vários deles estavam afundados no abuso de drogas quando começaram as gravações do segundo disco, principalmente o Jim Root. O Corey Taylor estava com muitos problemas com o álcool, ele bebia muito naquela época. Durante a gravação da faixa Iowa, ele tirou toda a roupa para gravar a voz dele, ficou peladão no estúdio. A ideia dele era passar um sofrimento real para essa música. Ele não queria soar forçado e para isso ele usou uns cacos de vidro e se machucou de propósito. Então os gritos e sussurros que você escuta nessa faixa são reflexo desse jeito visceral do Corey de trabalhar. Obviously I was a little fucked up when I recorded it. Stripped naked. I wish you could have seen Clown's face. He was in the fucking control room and there's like this little window in the fucking control room. And I just start taking it off. You can hear me actually on the recording doing that. Like I wanted to go so fucking deep into it that I was willing to go past the point of no return. But I wanted to do it to myself.
O processo de gravação do álbum Iowa foi intenso e desafiador para todo mundo, inclusive para o produtor Ross Robson, que sofreu uma lesão na coluna durante as sessões e teve que produzir a maior parte do álbum numa cadeira de rodas à base de analgésicos. Mesmo com sua lesão, ele se manteve firme, motivando a banda a continuar. Além disso, Sid Wilson teve um colapso emocional por causa do falecimento do avô dele, e a banda aproveitou para gravar a descarga emocional que ele teve na faixa 515. As mãos do Joey ficaram sangrando e enroladas em fita, e o resto da banda estava lidando ou com depressão, ou com vício em substâncias, ou até as duas coisas. O Iowa foi um dos álbuns mais sombrios que o Slipknot já gravou, principalmente pelo processo difícil que foi gravar esse trabalho. O Monte Corner da Roadrunner visitou a banda durante as gravações e percebeu essa tensão, mas deixou claro que a gravadora não estava pressionando eles a fazer outro hit como Wait and Bleed, embora fosse ótimo ter outro hit como esse. A Roadrunner dizia que não se importava com o som do álbum, mas muitos esperavam que o Slipknot cedesse e produzisse alguma coisa mais comercial. Mas quando eles viram o que a banda estava fazendo, eles ficaram surpresos com o resultado. O Iowa foi uma mudança em relação ao primeiro álbum, mostrando o Ross Robson tentando registrar a técnica da banda em vez só do som pesado. Apesar desse álbum ser bem mais agressivo e sombrio, esse disco também tem melodias mais acessíveis em algumas faixas, como Everything Ends, My Plague e Left Behind. A My Plague inclusive entrou para a trilha sonora do filme Resident Evil. O título Iowa foi escolhido para homenagear as raízes da banda, refletindo seu estado de origem e mostrando que tinha mais coisas na região do que só um clima de interior e rural. Até a capa do álbum, que tem um bode, fazia referência a isso. Apesar dos desafios, o lançamento desse álbum trouxe um alívio para todo mundo, principalmente pro Ross Robson, que até chorou de felicidade quando as gravações terminaram. O Iowa foi oficialmente lançado no dia 28 de agosto de 2001. Para começar a divulgar o novo disco, o Slipknot começou a turnê Iowa World Tour, que teve show no Ozzfest 2001 e foi headline de uma turnê junto com System of a Down, além de fazer shows pelo Japão, Europa e vários outros lugares. Imagina só essa turnê. Pra turnê do Iowa, as máscaras e os macacões da banda passaram por uma mudança. Agora era tudo muito exagerado, pesado e muito quente. Segundo eles, era tudo muito desconfortável e isso refletia totalmente o momento que eles estavam vivendo. Fora do palco, a maioria das histórias mais malucas que a gente ouve hoje sobre o Slipknot nos bastidores vieram da tour do Iowa. Depois que o disco foi lançado, ele chegou ao topo das paradas no Reino Unido muito rápido. A gente pode até dizer que esse álbum ainda é considerado o álbum mais pesado e, sem dúvida, o mais sombrio que conseguiu fazer isso. O Iowa foi um sucesso gigante, chegando no top 10 em 9 países diferentes. Músicas como Disaster Peace, The Heretic Anthem, People We Call Shit, além das músicas que foram indicadas ao Grammy como Left Behind e My Plague, são incríveis e atuais até hoje. Foi um álbum mais técnico que o primeiro e considerado por muitos o mais pesado e sombrio da banda. Esse disco conquistou certificado de platina no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. Com mais de 1 hora e 6 minutos de duração, é o álbum mais longo deles, e a música que dá nome ao álbum é a mais longa que eles já fizeram até então. Depois disso, o Slipknot entrou em hiato e se concentrou em outros projetos. Quando o ciclo do Iowa terminou, o Slipknot acabou perdendo o embalo e muita gente pensou que a banda mais uma vez ia acabar ali. Cada membro seguiu seu próprio rumo e focou em projetos solo. Corey e Jim Root ressuscitaram o Stone Sour, o Joey Jordison formou Murder Dolls, o Shawn montou uma banda mais experimental chamada To My Surprise e o Sid Wilson começou uma carreira solo como DJ Starscream. Essa nova fase foi um alívio se comparado ao caos que virou a vida do Slipknot. Eles quase não gravaram o terceiro álbum. O Corey na época estava na dúvida até se queria voltar porque ele estava se divertindo muito com Stone Sour. But yeah, I mean, the crazy thing about the first 3 months is like not only was I fucked up, but everybody was fucked up, and we were kind of in and out, you know, like we weren't hanging together, we weren't working on anything together, you know, and then
slowly but surely, I quit drinking and was a little more involved, but slowly but surely the music really kind of started to come together, and this is where Paul and Joe really, they were ahead of the game as far as like bringing music in, bringing Vermilion, Duality, Before I Forget, a lot of the really good stuff, and then the more involved we got, the more music came out of it. So it slowly but surely started to kind of get there, But it took 7 months, man. It was crazy. Mas em 2003, o Slipknot voltou e eles se mudaram para The Mansion em Los Angeles, que era uma casa antiga do Rick Rubin. Nesse lugar foi gravado The Volume 3, The Subliminal Verses. Mesmo o Rick Rubin sendo um produtor já muito respeitado, tendo trabalhado com bandas enormes, o Corey Taylor não gostava dele e achava que ele era superestimado e bem ausente do processo. Nessa época também aconteceu a prisão do Paul Gray em junho de 2003. Ele acabou se envolvendo em um acidente de carro e quando a polícia chegou, eles encontraram maconha, cocaína e utensílios de drogas com ele. E se a gente for lembrar, lá no comecinho do Slipknot, o Shawn tinha dito que qualquer um que fosse pego usando drogas seria expulso. Mas dessa vez a banda se uniu para apoiar o Paul. O Subliminal Verses foi visto pela banda como um álbum de renascimento do Slipknot. A produção desse álbum também não foi nada fácil. Foi a primeira vez que a banda gravou sem o Ross Robinson, se a gente desconsiderar o lançamento de 1996, o Made, Feed, Kill, Repeat. Independente dos desafios no processo e no lançamento do álbum, o The Subliminal Verses foi um sucesso enorme. Eles já tinham usado refrões melódicos em músicas como Wait and Bleed e My Plague, mas músicas como Duality e Before I Forget se tornaram grandes hinos do Slipknot. Isso sem falar que nessa época a identidade deles ainda era parcialmente um mistério, o que aumentava o interesse do público pela banda, e o clipe de Before I Forget, onde pela primeira vez eles tiraram a máscara, foi uma febre na MTV. Vermilion Parte 2 trouxe uma experimentação acústica que foi crucial para mostrar que o Slipknot podia fazer bem mais do que só gritar e xingar. Nem todo mundo gostou desse disco. Quem ama o peso e o lado sombrio que a banda mostrou no Iowa, aqui viu um Slipknot mais melodioso e comercial. A mudança não foi unânime, e para algumas pessoas, esse álbum aí foi o Black Album do Slipknot, uma transformação consciente que foi da brutalidade e do ódio para uma coisa muito mais acessível. O caos finalmente tomou ordem e foi domado. Subliminal Verses é o som de uma banda começando a expandir seus horizontes comercialmente, e ainda soa visceral e cheio de raiva. Seja como for, esse foi o álbum que expôs eles definitivamente para um número absurdo de pessoas ao redor do mundo. Depois disso, quando o Slipknot se juntou mais uma vez depois de um longo tempo, todo mundo parecia estar até animado para um novo trabalho. Mas assim que eles entraram no estúdio com o produtor Dave Fortman, ficou claro que o novo disco, o All Hope Is Gone, ia ser mais um trabalho cheio de conflitos e problemas. O Slipknot ficou frustrado com a falta de liberdade para experimentar musicalmente. O Clown, Jim Root e o Sid Wilson saíram do processo e começaram a trabalhar em seu próprio material em outro estúdio. Eles achavam que as ideias deles iam ser incluídas no álbum, mas quase todas as músicas ficaram de fora, o que deixou o Jim Root e o Shawn irritados e desanimados. Nessa época, o Shawn em particular tinha passado por muita coisa, desde a morte do pai dele até a internação da mãe em um asilo, além de lidar com uma batalha contínua da esposa contra a doença de Crohn. O Corey Taylor nessa época enfrentou um divórcio complicado e o Joey estava lidando com vários problemas de abuso de substâncias, e embora na época ele tenha dito que estava limpo e relativamente sóbrio, seja lá o que isso quer dizer. De alguma forma, o Slipknot parece só trabalhar através do caos. Eles não sabiam, mas aquele processo em que eles estavam entrando ia ser o último que contaria com aquela formação que levou eles até o sucesso. Enquanto o Joey Jordison tentava manter a banda unida, fazendo uma frente de um homem só, por trás dessa fachada tudo ia de mal a pior. O All Hope Is Gone foi o primeiro álbum do Slipknot que foi gravado em Iowa, e o resultado final foi um álbum que mostrou o Slipknot crescendo e experimentando novas coisas. Depois de um tempo, o Slipknot finalmente lançou o tão aguardado quarto álbum, o All Hope Is Gone, que
foi lançado no dia 20 de agosto de 2008. Esse foi o primeiro álbum deles a chegar ao número 1 na Billboard 200. Junto com o álbum, a banda também atualizou as máscaras e os uniformes, combinando tudo com o branding do álbum. Pro primeiro single, os caras escolheram a faixa título. A All Hope Is Gone é uma música forte que trouxe de volta um pouco o lado mais pesado que eles tinham antes, e ainda conseguiram manter a fórmula que deu certo no álbum anterior. Esse disco também tem a clássica Psychosocial, que foi a música que abriu as portas pro Slipknot fincar o pé de vez no mainstream. Músicas como Sulfur fizeram muito sucesso entre os fãs. There's a hypodermic needle next to his bed here. So. Okay, so he's not awake? Oh, God, no. He's all focused. He's not breathing? Look like he's been there a while? Oh, yeah. Yeah. His mom called this morning. He's been trying to get a hold of him. Why do you think it looks like he's been gone a while? Is he stiff in a warm environment, or...? Yeah, well, like I said, his hands and legs are all purple. He's crunched over in the corner next to the wall. Okay, so is he cold and stiff? I'm not touching him. Developing story right now, just within the last few hours, we've confirmed that the bassist for the band Slipknot has died. He was found dead in an Urbandale motel room. News Channel 8's Amanda Lewis has the details. Amanda. Well, they've been circulating rumors all day about 38-year-old Paul Gray, and now we're learning that those rumors are true. In this video, you can see them removing Gray's things from the hotel. Police say they found no evidence of foul play and that an autopsy and toxicology tests are scheduled to see if they can determine a cause of death. Apesar do sucesso, o mundo do Slipknot estava prestes a desmoronar. Toda a esperança foi perdida em 24 de maio de 2010, quando Paul Gray foi encontrado morto em um quarto de hotel em Iowa. No dia seguinte, o Slipknot deu uma coletiva de imprensa para anunciar oficialmente a notícia e fazer uma declaração aos fãs. O Corey mal conseguiu segurar as emoções naquele momento. O Slipknot estava devastado. Eles tinham perdido seu irmão e o futuro dele estava em jogo. O Corey até mencionou que talvez eles nunca mais conseguissem gravar com o Slipknot sem o Paul. Eles eram como uma família. A causa da morte dele foi declarada como overdose acidental. Uma quantidade considerável e considerada fatal de morfina e fentanil foi encontrada no sangue dele. We'll make a few brief statements. Yesterday we lost our brother. And the world seems a little smaller because of it. He had the biggest heart of anyone I've ever known. He had the greatest soul I've ever had the privilege to know. O Slipknot se viu numa situação bem difícil. Eles tinham que decidir se subiam ao palco sem o Paul Gray, que era como um coração da banda, sabendo que eles nunca mais iam tocar juntos, ou se encerravam tudo ali mesmo. De algum jeito, eles conseguiram juntar forças para seguir em frente. Eles realmente tiveram que sair do fundo do poço, e durante a All Hope Is Gone Tour, em 2011, o Slipknot fez questão de deixar claro que ninguém podia substituir o Paul Gray. Durante o show no Sony Sphere, que foi transmitido ao vivo no site deles, eles mantiveram uma cabine com o uniforme e a máscara do Paul Gray no palco da turnê. E no final do último show, eles fizeram uma homenagem a ele, tirando fotos com o Paul Gray no palco. O momento mais tocante foi quando o Joey ficou abraçado ao corpo do Paul, chorando por alguns segundos ao som de Till We Die, do álbum All Hope Is Gone. Depois de mais uma série de shows e turnês longas, a banda tirou umas férias. Mas em entrevista, o Joey disse que a sua banda paralela, o Murder Dolls, ia voltar ativa e também que o próximo álbum do Slipknot ia sair por volta de 2012. Aí eles confirmaram que o Slipknot ia voltar em 2011 e também que iam fazer uma passagem pelo Rock in Rio. E assim, a banda continuou.
e em 19 de outubro de 2014 eles lançaram seu quinto álbum de estúdio, Five: The Great Chapter, em homenagem ao Paul Gray. E aqui vem um outro grande momento que marcou a história da banda. Depois de perderem o Paul Gray sem terem escolha, por vontade própria, o Slipknot decidiu demitir o Joey Jordison. A banda parecia estar no auge, mas com 9 personalidades muito difíceis, os relacionamentos começaram a se desgastar outra vez. Durante a turnê mundial de 2011 e 2012, que o Slipknot fez para homenagear o Paul Gray, a saúde do Joey Jordison não ia nada bem. Ele precisou ser carregado para o palco várias vezes e quando a turnê terminou, ele voltou para casa quase totalmente paralisado. O Joey Jordison foi diagnosticado com uma condição rara que ataca a medula espinhal chamada mielite transversa, e isso mudou a vida dele para sempre. E quando ninguém esperava, o Slipknot, que agora já era uma banda grande de mainstream, deu uma nota oficial dizendo que estava se separando do Joey Jordison. O Joey só descobriu isso por e-mail. Não teve reunião de banda, nem com a administração e nem nada. Ele só recebeu um e-mail dizendo que ele estava fora, apesar de ele ter se dedicado e se esforçado tanto ao longo dos anos. A nota oficial do Corey dizia que com grande pesar, mas com respeito silencioso, que o Joey Jordison estava deixando o Slipknot por razões pessoais, que todos desejavam o melhor para ele em tudo que seu futuro reservasse. Ele disse também que muitos fãs iam querer saber como e por que isso aconteceu, e a banda faria o possível para responder essas perguntas. O Joey também soltou uma nota dizendo que ele gostaria de começar o ano novo falando sobre os rumores e especulações sobre a saída dele do Slipknot. Ele quis deixar claro que ele não tinha desistido da banda. O Slipknot tinha sido a vida dele nos últimos 18 anos, e ele nunca abandonaria isso, muito menos os seus fãs. A notícia deixou ele chocado tanto quanto chocou todo mundo. O Corey não quis dar muitos detalhes por razões legais, mas na época ele explicou que quando o relacionamento chega a um certo ponto, uma pessoa vai para um lado e você por outro. Que por mais que você tente seguir o mesmo caminho, às vezes é necessário seguir a direção que funciona para você. Segundo ele, essa foi uma das decisões mais difíceis que eles já tomaram. O Joey Jordison passou por muita coisa no Slipknot. Ele se esforçou bastante e o Slipknot era tudo que dava sentido à vida de um cara que sempre se sentiu sozinho no mundo. Mesmo com essa marca difícil e com a saída de um de seus principais membros, o Slipknot seguiu em frente. Eles também decidiram cortar relações com Joey Jordison logo depois. Conforme o Slipknot avançava na carreira, as coisas ficavam mais sombrias e caóticas. O Great Chapter conta a história desses anos conturbados do Slipknot. É um álbum cheio de dor, culpa e reflexão. Tem muitas coisas boas e muita raiva. A banda capturou os tons sombrios e de remorso do álbum com uma capa mostrando uma figura esquelética em pose de crucificação contra uma cerca de madeira. Músicas mais ousadas como The Devil in I, Sarcastrophe, Kill Pop e Skeptic estão cheias da escuridão e da tensão clássica do Slipknot, mas elas têm um impacto emocional ainda mais profundo do que tudo que a banda já fez até ali. O primeiro álbum de estúdio do Slipknot em 6 anos naquela época provou que a banda se manteve fiel à sua visão musical e artística, apesar dos traumas que a banda enfrentou nos últimos anos naquela época. Esse álbum conta a história de tudo que eles passaram desde 2010. Outro desafio que a galera teve que encarar, claro, foi decidir o que fazer com a bateria. E embora a identidade do novo baterista e baixista da banda ainda não tivessem sido reveladas, o trabalho deles no novo álbum foi bem impressionante, especialmente considerando os grandes espaços que eles tiveram que preencher. Jay Weinberg foi quem assumiu essa difícil posição e pro baixo chamaram o Alex V-Man Venturella, que tá na banda até hoje. Durante um show solo em 2015, o Corey respondeu algumas perguntas de alguns fãs e disse que depois de terminar a turnê do Great Chapter em 2016, que a banda ia dar um tempo para se concentrar nos seus projetos paralelos, que foi uma coisa que eles passaram a entender que ajudava eles a manter o Slipknot vivo. O caos dentro do Slipknot parecia que ia dar um tempo para a banda. Depois de tantos anos com atritos internos, problemas de relacionamento, abuso com drogas, problemas psicológicos e até a partida de 2 membros importantes, ficar de pé e se manter como banda parecia ser um esforço muito grande. 2 anos depois do fim da turnê do Great Chapter, o Slipknot anunciou no fim de 2018 que eles entrariam em estúdio no início do ano seguinte para começar a trabalhar em um novo disco. Em outubro do mesmo ano, a banda lançou o single All Out Life, que tem uma frase na letra que viria a se tornar o título do novo álbum, mas mesmo assim, essa música não entrou no disco seguinte do Slipknot.
Aparentemente agora, o caos que rege o Slipknot estava controlado e eles poderiam trabalhar em paz. Foi isso que eles pensaram, até que atritos com o percussionista Chris Fehn fez com que eles demitissem ele da banda. Chris Fehn acabou abrindo um processo contra o Slipknot, dizendo não ter recebido o valor que era seu por direito pelos 20 anos em que ele esteve na banda, entre 1998 e 2019. Ele alegou que o Sean Graham e o Corey Taylor ficaram ricos desviando o dinheiro da banda só pra eles. Foram 4 acusações, 2 por quebra de responsabilidade fiduciária, 1 por quebra de contrato e 1 por enriquecimento ilícito. O advogado dele disse que no início do Slipknot, o Chris era tratado como igual. Só mais tarde, quando a banda alcançou o sucesso, é que eles começaram a diminuir ele na banda. Ele ainda disse que quando analisaram a situação, eles concluíram que isso não parecia justo. Com base nos fatos e como eles entendiam o processo, o Chris começou como igual e devia continuar sendo tratado da mesma maneira. Na época, o Slipknot soltou essa declaração. O foco do Slipknot está em fazer o álbum 6 e em nossos próximos shows ao redor do mundo, os melhores de todos os tempos. O Chris sabe o motivo dele não ser mais parte do Slipknot. Estamos chateados por ele ter escolhido nos apontar o dedo e fabricar reclamações ao invés de ter feito o que era necessário para ele continuar integrando o Slipknot. Nós teríamos preferido que ele não tivesse tomado esse caminho. Mas a evolução em todas as coisas é uma parte necessária dessa vida. O Chris Fehn disse que ele entrou com o processo porque quando os trabalhos para o novo álbum em 2019 iam começar, ele recebeu uma proposta de pegar ou largar, que segundo ele foi um desrespeito com tudo que ele tinha feito pela banda nos últimos 20 anos. Para ele continuar sendo membro do Slipknot e gravar um novo álbum, ele teria que aceitar os termos que foram propostos para ele, ou então ele ia ter que encarar o fato de que ele não era um integrante importante para a banda. O Slipknot, por sua vez, dizia que Chris Fehn era só um músico contratado e não um sócio. O Sean Graham e o Corey Taylor eram vistos como os fundadores que tocavam os negócios da banda. O Chris Fehn, como funcionário, não dividia os lucros e perdas da banda, nem tinha controle sobre o negócio ou investia dinheiro nele. O Chris foi demitido no início de 2019, dizendo que a única parte ótima do Slipknot foram os fãs. It's really difficult because it's like such mental abuse, you know? Just never getting any love from the guys at all. You know, it was just a really hard time, but I really, really love music, man. So I think that's kind of what drove me, you know. Just once in a while, like I'd be driving, I remember driving with Paul, and I was like, so am I going to be number 3, you know, because obviously, you know, like everybody else has a number except for 3. Yeah. And he's like, I don't know, man, you know, you're not getting a number yet, you know, and just shit like that, you know, that constantly was like, I was like, God, man, these guys just fucking hate me. Em 2020, ele retirou as alegações e o processo foi encerrado. We Are Not Your Kind foi o novo álbum do Slipknot lançado em agosto de 2019. Esse foi um álbum que mostrou a banda em um momento criativo. Eles experimentaram bastante abusando da sua característica brutal e misturando isso com várias músicas melódicas. Esse clima do álbum é mantido por 14 faixas. Esse disco é visto como o álbum mais pessoal da banda e de certo modo parece que é mesmo. Tem muita crítica pessoal e cinismo nas músicas, provavelmente ligadas à vida pessoal do Corey Taylor. As músicas mais rápidas e agressivas mostram os pensamentos mais sombrios e nihilistas da banda e boa parte do disco reflete a autodestruição pessoal do Corey. Esse trabalho dos caras de Iowa junta tudo que o Slipknot sempre fez de melhor, enquanto também explora novos caminhos. O Corey Taylor, em entrevista antes do lançamento desse álbum, tinha dito que esse disco ia se aproximar do álbum Iowa. Acabou que os fãs criticaram esse disco justamente porque, ao contrário do Iowa, ele soa muito melódico se comparando um trabalho com o outro. Alguns críticos disseram que o We Are Not Your Kind se afastou bastante dessa essência do Iowa, que o Corey Taylor tinha prometido em 2018 para esse novo trabalho. Além disso, a banda apresentou novos designs de máscara e novos figurinos. O Corey recebeu muitas críticas pela sua máscara nova e disse que ela foi inspirada no sentimento de se sentir um vilão. Ele queria que o novo visual deixasse as pessoas que faziam ele se sentir assim desconfortáveis. O título We Are Not Your Kind no começo era para ser só uma frase legal para os fãs cantarem nos shows, sendo uma frase do single All Out Life, mas depois eles refletiram e perceberam que essa frase era perfeita para ser o nome do álbum, porque ela representava o lugar onde a banda estava naquele momento. Era uma fase em que eles podiam ser eles mesmos sem se preocupar com o que os críticos iam dizer. We Are Not Your Kind é o Slipknot dizendo que eles são diferentes. É um jeito de dizer que os fãs e a banda são especiais. Nesse período também, a banda substituiu Chris Fehn por um novo membro que se manteve com a identidade escondida por um bom tempo.
O Tortilla Man subiu ao palco com os Slipknot sem muito alarde e a banda não fez questão nenhuma de oficializar ou dizer quem ele era. A identidade do Tortilla Man só foi finalmente revelada em um post no Instagram do Slipknot. Nessa publicação, ele tá lá com a máscara, mas segurando um papelzinho que diz "Eu sou o Michael Path". E na legenda eles só escreveram "A gente avisou". Ele já tava na banda fazia uns 3 anos, substituindo Chris Fehn, que além da percussão também fazia os backing vocals. Assim, o Slipknot manteve uma tradição de manter novos membros em sigilo e sem fazer grandes alardes com as substituições na banda, pelo menos até nesse momento da história aqui. Passado mais um período conturbado na carreira do Slipknot, em 2021, o Shawn disse que a banda estava se preparando para lançar mais um disco naquele mesmo ano e talvez o mais surpreendente foi que eles também decidiram se separar da Roadrunner Records, que há anos era a sua gravadora. Segundo Corey Taylor, a Roadrunner já não era mais o que costumava ser. Ele considerava que no ponto da carreira em que eles estavam, não faria mal se a banda fosse independente. O Corey e o Slipknot poderiam fazer qualquer coisa agora. Se eles quisessem, eles podiam fazer um álbum olhando para o passado, onde eles simplesmente entrariam em uma sala e escreveriam juntos, criando um material mais complexo e sombrio. Ou então eles podiam fazer um álbum conceitual duplo e fazer algo totalmente inédito na carreira deles. Ao mesmo tempo em que a banda tomava decisões que mudariam o rumo da carreira deles, um outro ponto final chegava para um nome importante que agora era distante ao Slipknot. Naquele ano, o mundo foi pego de surpresa quando as notícias de que Joey Jordison tinha falecido chegaram na mídia. Ele morreu durante o sono aos 46 anos, no dia 26 de julho. Logo depois, o Slipknot homenageou seu ex-colega de banda com a seguinte mensagem: "Nossos sentimentos estão com a família e entes queridos de Joey Jordison nesse momento de tremenda perda. A arte, o talento e o espírito dele não podem ser contidos. O impacto de Joey Jordison e do Slipknot em suas vidas e na música que ele amava é incalculável. Lamentamos a perda com toda a família Slipknot. Nós amamos você, Joey." Quando ele foi demitido da banda, a saída dele foi um assunto desagradável e na época só um membro da banda foi visitar ele no hospital. Antes de morrer, ele sempre frisou que não sabia por que tinha sido demitido e que na verdade ele não se sentia fora do Slipknot, que ele mesmo jamais faria isso. Mesmo lutando contra seus vícios e demônios, ele virou uma inspiração quando encarou tudo isso de frente e em público. Ele não tinha que voltar a tocar bateria depois que o corpo dele não aguentava mais, nem começar do zero quando a banda demitiu ele, mas ele fez isso. O que fala muito sobre a força de vontade dele, mais do que qualquer entrevista polêmica que ele tenha dado. O Joey é um cara lendário e o seu legado vai durar pra sempre. But you know, like towards my time in the end of my career in Slipknot, I got really sick with a horrible disease called transverse myelitis. I lost my legs. I couldn't play anymore. It was a form of multiple sclerosis, which I don't wish on my worst enemy. I got myself back up, and I got myself in the gym, and I got myself back in fucking therapy to fucking beat this shit. And if I can do it, you can do it. It's the hardest thing I've ever done in my life, more than fucking anything. To people with multiple sclerosis, transverse myelitis, anything like that, I am living proof that you can fucking beat this shit. The End So Far foi lançado no dia 30 de setembro de 2022. Ele foi produzido pelo Joey Barnes e pelo próprio Slipknot. Nessa época, muitos boatos de que dessa vez a banda tava para se separar foram ficando cada vez mais fortes, muito também por causa do título do álbum, apesar do Corey Taylor negar isso publicamente. Esse disco trouxe muitas mudanças e muito disso veio também do rompimento com a gravadora. A verdade é que os Maggots eternamente esperam um novo Iowa, que às vezes é prometido, mas nunca vem. Esse disco aí dividiu a opinião tanto de fãs quanto de crítica, que mostrou mais uma vez que o Slipknot não tem medo de arriscar no que diz relação ao próprio som. Put your life into your death now. Let them sing till you die. Begins to suffer with a soul that's given up. Everything is gone alone, and if this evil is a gift, you never miss with your intensity. No mesmo ano, só que em dezembro, aconteceu a primeira edição do Knot Fest no Brasil, em São Paulo. E mais uma vez, quando as coisas pareciam estar recomeçando para a banda de um jeito mais calmo, em julho de 2023, o Slipknot anunciou que estavam se separando de Craig Jones, que estava na banda tocando teclado e fazendo samplers por incríveis 27 anos. O Slipknot não fez muito alarde e só deixou um comunicado dizendo: "Aos nossos fãs, o Slipknot está anunciando que nos separamos de Craig Jones. Desejamos a Jones tudo de melhor para o futuro." Com pouca informação
informação disponível, os fãs começaram a especular que essa saída era só uma jogada de marketing do Slipknot, que sempre fez tão bem esse tipo de coisa. As pessoas começaram a dizer que o Craig na verdade permaneceu na banda e que na verdade ele só trocaria de máscara, porque o setup que o substituto usava ao vivo, que basicamente era um laptop e um teclado controlador, parecia ser o mesmo. Na mesma época, o Shawn Craig também precisou se afastar para cuidar da saúde da sua esposa. No meio desse turbilhão, a banda anunciou um EP chamado Adderall, que funciona como uma espécie de complemento ao álbum The End So Far. O tempo passou e o Slipknot se manteve fazendo shows e administrando o caos que rege a banda. Nesse ponto, os próprios membros devem ter entendido que o caos é uma espécie de combustível que torna possível a existência da banda e que o Slipknot sem caos não é o Slipknot. No dia 5 de novembro de 2023, a banda soltou uma nota dizendo que o Jay Weinberg, que substituiu o Joey Jordison, tinha sido demitido. Eles só deixaram uma nota dizendo que a banda gostaria de agradecer a Jay Weinberg por sua dedicação e paixão ao longo dos últimos 10 anos e que ninguém poderia substituir a sonoridade, o estilo ou a energia original do Joey Jordison, mas que o Jay honrou esses aspectos do Joey e contribuiu para os 3 últimos álbuns. Tanto a banda quanto os fãs apreciaram muito isso. Isso aí foi um choque para quem acompanhava a banda, porque ninguém entendia o que estava acontecendo. A banda reforçou em várias entrevistas que essa demissão não era pessoal, mas que eles queriam seguir caminhos diferentes. Enquanto isso tudo estava acontecendo, a história de uma outra banda que faz parte da história do Slipknot também passava por um momento de grandes mudanças. No dia 8 de dezembro de 2023, o Sepultura anunciava o fim de sua carreira, fechando um ciclo com mais de 40 anos de estrada. A banda planejou uma tour de despedida chamada Celebrating Life Through Death, dizendo que esse era um fim planejado. Imediatamente, uma conspiração enorme começou a circular pelas redes sociais. O Sepultura estava anunciando seu fim, enquanto o Slipknot no mesmo momento estava sem baterista. Os olhos do mundo se voltaram para o então baterista do Sepultura, Eloy Casagrande. Quando ele era perguntado sobre ir para o Slipknot, ele costumava brincar dizendo que ia para o Metallica e que tudo não passava de um boato. Até o dia em que fomos oficialmente informados pelo Sepultura de que o Eloy Casagrande estava deixando a banda às vésperas de começar a turnê de despedida deles. No comunicado do Sepultura foi informado que em uma reunião extraordinária que foi realizada no dia 6 de fevereiro, o Eloy disse à banda e aos empresários que ele estava se desligando para seguir carreira com outro projeto, pegando todo mundo de surpresa sem aviso prévio ou debate sobre essa transição. A comunicação foi feita pelo próprio Eloy, que se desligou imediatamente da banda e abandonou tudo relacionado ao Sepultura. Os fãs começaram a especular que o Eloy Casagrande estava indo pro Slipknot. Aí, desencadeando uma dança das cadeiras de bateristas, o Sepultura contratou Grayson Neck Rootman, que estava tocando com Suicidal Tendencies, e o Suicidal Tendencies contratou Jay Weinberg, que tinha acabado de ser demitido do Slipknot. Nessa dança das cadeiras aí, só faltava o Eloy se juntar ao Slipknot. Até que em março, o Slipknot compartilhou uma foto de uma baqueta Pro Mark Signature, a mesma que o Eloy usava no feed do Instagram da banda, levantando especulações de que ele era o novo baterista da banda. O Slipknot estava se preparando para comemorar os 25 anos do álbum homônimo, então eles não iam conseguir segurar essa informação por muito tempo. Eles já tinham uma data confirmada de show pro dia 27 de abril e chegaram até a bolar um site com pistas sobre os próximos acontecimentos. E aí eles acabaram tendo que incluir uma nova data pro dia 25 de abril em Pioneer Town, na Califórnia. Na mesma semana, um outdoor anunciando um show do Slipknot apareceu no deserto. Um usuário misterioso do Reddit encontrou os nomes dos membros da banda nos códigos HTML do site, incluindo o nome do Eloy. Então, no dia 25 de abril, quando o Slipknot subiu ao palco do Pepsi Harrods, o Eloy Casagrande estava na bateria. E mesmo que não fosse pelas tatuagens, as marcas das peças da bateria, a forma de tocar, o próprio biotipo já comprovava a identidade dele. A entrada dele para a banda foi uma coisa tão importante que ele de fato foi o único novo membro da banda que realmente foi oficializado de maneira formal por eles. Eles confirmaram que o baterista novo era o Eloy Casagrande na madrugada do dia 30 de abril, quando publicaram uma nova foto oficial do Slipknot e finalmente marcaram ele nessa foto.
Logo depois que todo esse movimento aconteceu, o Eloy Casagrande deu uma entrevista onde ele disse que o empresário do Slipknot entrou em contato com ele e pediu para ele ir para os Estados Unidos, onde ficou por lá por volta de uns 10 dias, fazendo algumas sessões com o Slipknot. Logo depois, ele recebeu um contrato de confidencialidade no dia 6 de fevereiro, oficializando a sua entrada para a banda, que bate perfeitamente com o mesmo dia em que ele avisou pro Sepultura que ele iria sair. A partir daí, ele pegou uma lista com mais de 30 músicas e começou a se preparar para rodar com o Slipknot e ser o seu novo baterista. A Sepultura decidiu encerrar as atividades, porém eu tenho 33 anos de idade. Tinha 32 na época, eu não pensava em parar. Eu respeitei muito a decisão de Sepultura, que veio do Andrés, mas eu precisava seguir com a minha vida. E quando surgiu esse convite do Slipknot, era um convite que não tinha como esperar, até o final do Sepultura. Era assim ou não. Em entrevista um pouco depois, o Jim Root disse que o próprio Eloy chegou a enviar alguns vídeos dele também no fim de 2023 e que ele e o V-Man já eram muito próximos. Ele deixou clara a sua admiração pelo Eloy Casagrande e pelo momento em que o Slipknot estava vivendo. Ele também deu detalhes sobre como seria o processo para começar uma nova etapa nas composições da banda e anunciaram que já tinha uma nova música para ser lançada chamada Long May You Die. Essa música foi gravada já com o Eloy Casagrande, marcando a estreia dele criando suas próprias linhas de bateria para o Slipknot. A jornada do Slipknot é um exemplo de teoria do caos. Cada evento, por menor que pareça, pode desencadear uma série de acontecimentos imprevisíveis que moldam o destino de muitas formas. Desde a formação, a banda nunca teve um período sem que a presença do caos estivesse lá para ditar o ritmo. E eles foram transformando esse caos em arte, em uma música honesta e visceral. Com o Slipknot sempre foi assim. Cada mudança na formação, cada novo álbum e cada novo desafio enfrentado não só definiu a história deles, mas também redefiniu o metal para uma geração inteira. Eles surgiram com uma identidade original, uma visceralidade brutal debaixo das máscaras que capturou o sentimento dos fãs. Eles são uma banda que viveram pelo ritmo do caos, transformando a dor e a desordem deles em uma arte dramática. Uma banda que transparece suas lutas pessoais na música, demonstrando que do caos pode aparecer um material bruto e honesto. O caos pode provocar medo, desordem e euforia, mas dele também podem nascer novos começos. O Slipknot continua a crescer e a se transformar, provando que existe algo bom nas marcas mais profundas que existem na história deles. Eles são mais do que uma banda, são um evento, são a marca de uma geração inteira. São humanos que não têm vergonha de mostrar isso e deixam as emoções continuarem a desafiar eles enquanto eles se recusam a cair. E assim como cada novo membro, a cada nova música, eles mostram que no meio desse caos chamado Slipknot, a essência verdadeira da banda não é fugir dessa dor, mas sim abraçar ela e entender que isso faz parte deles. Mas isso, na minha opinião, e eu espero que você tenha a sua.